Pronto. Estou gravando agora. E aí nós temos o pulso tardio. Qual que é o objetivo de todas essas formas de modulações de fotopolimerização? Como eu falei, essa ideia ela não é aceita de uma maneira unânime pelos profissionais, pelos pesquisadores de uma maneira geral. Não é aceita, tá? Mas o que alguns estudos apontam é que quando você fornece energia ou com uma menor intensidade, né, ou por um tempo muito curto, você permite que a reação inicie sem gerar uma modificação muito brusca entre a resina composta, digamos assim, macia e a sua forma rígida. Isso permite com que a resina ela se acomode, mesmo tendo essa contração volumétrica, ela faça uma acomodação no interior da sua matriz, para que não gere uma tensão muito grande que possa eventualmente levar a todas aquelas condições que eu falei para vocês previamente. Isso é uma situação. A outra situação, a outra forma de a gente controlar essa tensão de polimerização é através da técnica incremental, que eu expliquei para vocês, né? Qual que é o objetivo da técnica incremental? Você insere incrementos de maneira oblíqua, né? Pequenos incrementos de maneira oblíqua, fazendo com que esses incrementos não toquem paredes opostas, preferencialmente, de maneira com que, quando ocorre a contração, essa contração ela ocorre em direção à parede que o incremento está aderido. Se ele está contraindo em direção à parede que ele está aderido, mas a outra parede não tem adesão, então não vai gerar uma tensão ali oposta, não vai existir uma competição no processo de contração, tá? E aí você está compensando a tensão que a contração que está acontecendo. Então a contração ocorre, mas você diminuiu a tensão ao máximo, e aí você vai inserir um outro incremento compensando aquela área que foi, digamos assim, não ocupada pela resina composta, né? Nesses processos de inserção oblíqua de incrementos, tá? Eu vou falar em um segundo momento, em um momento mais oportuno, não nessa aula de hoje ainda, que ainda é muito básica, de uma terceira técnica que a gente pode citar para diminuir a contração de polimerização, né? Que é através da restauração na técnica chamada de técnica bulk fill. Técnica bulk fill é a utilização de resinas específicas, que são chamadas de resina bulk ou resina bulk fill, cuja contração do material é menor, tá? O próprio material ele tem uma contração menor e é um material que apresenta exatamente aquela proposta de uma matriz mais adaptável. Então, essa matriz da resina composta, quando ela sofre todo esse processo de polimerização, ela se deforma internamente de uma maneira leve, tá? Então, contraiu, o que vai acontecer? No interior da matriz, ela vai sofrendo pequenas deformações que vão impedir com que a tensão seja localizada na interface, que eu não quero que aconteça para não ocorrer fenda, ou mesmo uma tensão grande que leve a força, né, nas estruturas dentárias. Então, a tensão ela acontece no interior da resina, mas não de uma maneira grande o suficiente para levar a uma fratura ou uma falha. A tensão ocorre de maneira com que ocorra uma pequena deformação aceitável no interior da resina composta, sem prejudicar a sua resistência, tá? Então, essa é uma técnica chamada de técnica bulk fill. Normalmente, na técnica bulk fill, você preenche a cavidade inteira com a resina composta de uma única vez, remove os excessos e faz a escultura utilizando um instrumento afiado, semelhante ao que eu mostrei para vocês naquela técnica de linhas essenciais, tá? Eu acredito que a gente consiga ter uma aula específica sobre isso, uma demonstração para vocês em um momento mais tranquilo, tá bom? Beleza. Então, basicamente é isso. Eu falei para vocês que na sequência da técnica, na técnica incremental, é importante que você entenda um pouco sobre a anatomia dentária e faça o planejamento da inserção dos incrementos. Não vá na hora pensar, e agora o que eu vou fazer? Não.
Você já sabe o que é aquela cavidade, você já sabe quantas cúspides são, qual é o tamanho de cada cúspide, para na hora de você fazer o procedimento restaurador, você ter mais confiança, você ter feito um planejamento prévio, tá? Principalmente na hora de fazer a reconstrução das cúspides, cúspide a cúspide, pela técnica incremental. Tudo bem? Eu vou agora fazer aqui o compartilhamento de tela para mostrar aqui para vocês os slides e a gente dá continuidade à aula de hoje, na verdade, né? Então, vou colocar aqui a área de trabalho. Temos aqui a área de trabalho. Então, vocês estão vendo aqui o slide, né? Então, o tema da aula de hoje é preparo e restauração em cavidade classe 2, tá? Vamos lá. Lembrem o seguinte, essa aula é uma aula que, na verdade, ela apresenta muitas opções. A cavidade classe 2, ela apresenta muitos tipos de configurações. Então, eu vou mostrar para vocês uma sequência restauradora de um tipo de cavidade, mais simplificado. Mas, obviamente, vocês vão se deparar com inúmeras situações. Tá? Então, eu vou comentar um pouco sobre as possibilidades de situações que vocês podem se deparar, mas eu vou mostrar uma sequência dentro de uma configuração específica de cavidade. A aula de hoje também vai ter uma demonstração sobre a utilização de sistemas de matrizes. Vou fazer uma demonstração ao vivo aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando sobre as configurações que a cavidade classe 2 ela pode ter. Basicamente, uma cavidade de classe 2, lembrando lá daquele aspecto que eu expliquei para vocês na aula de nomenclatura e classificação de cavidades, ela pode ser uma cavidade simples, quando ela está envolvendo somente a face proximal, sem envolvimento de nenhuma outra face. Ela pode ser composta, quando além do envolvimento proximal, ela tem o envolvimento de mais uma face. E ela pode ser complexa, envolvendo normalmente 3 ou mais faces, tá? Então, o que eu tenho aqui? Nessa primeira imagem eu tenho uma cavidade simples, né? As cavidades simples, normalmente, as lesões, elas estão restritas às faces proximais. Elas não estão envolvendo outras áreas, ok? Nós temos as cavidades compostas, né? Onde eu tenho envolvimento da face proximal, porém, ela também está cometendo uma grande área de outra face, nesse caso aqui uma face oclusal. E nós temos cavidades complexas, tá, com envolvimento de 3 faces ou mais. Esse caso estou mostrando o envolvimento de 2 faces proximais e uma face oclusal, que seria uma lesão, uma cavidade MOD, mésio ocluso distal, tá? MOD. Bom. Tá no escuro qualquer. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tem alguém falando aí no microfone. Vou ativar o mudo aqui. Voltar. Vocês estão vendo a minha tela? Só para eu confirmar aqui. Alguém responde no chat ou no microfone. Tá aparecendo na tela para você? Oi? Pode sim, funcionando. Beleza, tá bom. Tá ok, então, vamos lá. Aqui, peraí que eu me perdi, gente. É aqui, tá. Beleza. Então, nós temos essas diferentes situações. Parece óbvio, mas a cavidade mais difícil para a gente restaurar são as cavidades simples. Não é cavidade composta nem cavidade complexa. São as cavidades simples. Por quê? Porque uma cavidade simples, o envolvimento da lesão, ela é exclusiva na parede proximal. Se ela é exclusiva na parede proximal, o acesso, a visualização, o diagnóstico dessas lesões é muito difícil, né? Você acessar a lesão é muito difícil, você conseguir instrumentar essa lesão é muito difícil, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer? Vai ter várias formas de você abordar essas cavidades simples, tá? Antes de eu continuar, eu quero falar para você o seguinte: como que ocorre uma cavidade classe 2?
como que ocorre o envolvimento proximal em uma lesão cariosa? Normalmente, esse envolvimento proximal, ele se dá por o surgimento de uma lesão abaixo ou acima do ponto de contato, dependendo se a gente está falando de um dente superior acima do ponto de contato. Se eu estou falando de um dente inferior abaixo do ponto de contato ou da área de contato. Os dentes posteriores, eles se tocam, né, em uma área, tá? Esse contato, ele é muito importante, pessoal. Por quê? O contato de um dente posterior, vou mostrar aqui numa outra imagem, tá? Vou mostrar essa imagem aqui, ó. O contato de um dente posterior, essa área de contato aqui, ela é importante para que, durante a mastigação, o alimento que é triturado, amassado, aqui nessa região, porque existe alimento que é triturado e amassado nessa região, ele escoe para a face vestibular e a face lingual. É isso que vai acontecer com o alimento. Você mastiga, o alimento ele é triturado. Essas duas áreas é utilizada como uma área de, digamos, apoio para o alimento ficar preso aí e ele é triturado. Quando o dente superior antagonista, né, toca essa área, o alimento, parte do alimento vai para frente, parte do alimento vai para trás, tá? Isso quando eu tenho um ponto de contato correto. Quando você tem um ponto de contato ruim, né, mal feito, frouxo, né, insatisfatório, irregular, o alimento ele é empurrado para a região interproximal. Você mastiga como se você estivesse socando o alimento ali. Isso vai gerar o que a gente chama de impacção alimentar. Impacção alimentar, o alimento começa a ficar todo retido e bem condensado nessa área da gengiva periodontal que o paciente não consegue higienizar. Às vezes a gente fala, mas é só usar fio dental. Não, não é só usar fio dental, não. Dependendo de como esse alimento ele é condensado ali naquela área, dependendo da qualidade do ponto de contato, ocorre uma compactação, uma impacção muito grande de alimento e nem fio dental o paciente consegue remover corretamente, tá? E aí ocorre um processo inflamatório nessa área da gengiva, o paciente começa a sentir dor, tá? E é extremamente desagradável. Então, o ponto de contato, ele existe por um motivo. Ah, professor, mas eu conheço gente que tem dentes afastados. Essas pessoas que têm dentes afastados, o sistema estomatognático dela é adaptado para isso. Então, muito provavelmente, o dente antagonista para essa paciente não empurra alimento lá naquela área, por conta do modelo da oclusão dela. Mas o paciente que tem uma oclusão, digamos, fisiológica, que ali tinha um ponto de contato, e na hora de você reproduzir esse ponto de contato na restauração você não consegue reproduzir, você vai ter esse problema em algum momento. Tá? Então, é extremamente importante a confecção da adequada área de contato proximal. Ok? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por conta essa área é uma área que ela acumula um resíduo alimentar. E a lesão ela vai ocorrer exatamente abaixo dessa área. É um paciente que não usa fio dental. Quando ele não usa fio dental, a tendência é que acumule, que forme um biofilme ali, e esse biofilme vai induzir o processo desmineralizador e, consequentemente, o surgimento de lesões cariosas, tá? Então, a primeira coisa que você vai levantar de suspeita, né, e conversar com o teu paciente que apresenta lesões proximais, classe 2, é o uso do fio dental. Tudo bem? Então, ó, vou dar um exemplo aqui nesse raio-x aqui. Como que acontece a formação das lesões. Deixa eu deletar essa imagem aqui. Eu expliquei para vocês na aula passada que a maneira com que a lesão se desenvolve em dentina e em esmalte é bem diferente, né? Então, observa aqui, ó. Em esmalte, aqui é a área do ponto de contato, né? Aqui começou o processo de desmineralização. É um processo pequeno em esmalte. Mas olha o tamanho da lesão em dentina. Em dentina, essa lesão ela começou a desenvolver muito extensamente e profundamente também. E agora, né? Quando a lesão ela se projeta dessa maneira, por mais que a princípio a gente pense, essa é uma cavidade simples, né? Ela só está localizada ali na proximal. Não. Por mais que ela seja uma cavidade simples, e você olhando clinicamente aqui, você não está enxergando uma cavidade na face oclusal, nessas situações, a gente nem vai considerar tentar fazer um acesso direto conservador.
A gente já vai condenar a estrutura oclusal do dente e vai fazer o acesso pela oclusal, tá? Nessas situações, onde a extensão é grande. Porém, se eu estiver falando de uma extensão pequena, como essa lesão que está ocorrendo aqui nesse molar, aqui tem uma lesãozinha no molar, né? Mas eu fiz uma simulação, imagina que fosse uma lesãozinha um pouquinho maior aqui nesse pré-molar. Tá bem? Aqui está a junção ameodentinária, existe uma pequena lesãozinha aqui. O que eu poderia fazer? Será que eu ia desgastar a estrutura oclusal do dente de fato para conseguir ter um bom acesso nessa lesão, conseguir instrumentar tudo corretamente, né? Então, a gente vai se deparar com essas situações. Essas perguntas, né, vão surgir. Se eu tenho uma lesão pequena, exclusivamente proximal, a cavitação é exclusivamente proximal, e radiograficamente eu percebo que ela é uma lesão pequena, que não tem muita extensão, não tem muito envolvimento dentinário, o meu acesso a essa lesão pode ser feito através do que a gente chama de um slot horizontal. Então, as cavidades simples, né, que apresentam uma extensão pequena, eu posso fazer através do que eu chamo de slot horizontal. O que é um slot horizontal? Slot horizontal, basicamente, é um preparo que não se dá pela oclusal do dente. Você vai, ao invés de entrar com a broca, né, de fazer um acesso e cavitar tudo pela oclusal, você vai fazer pela vestibular ou pela lingual, no sentido vestíbulo proximal, que é onde está a lesão. Então, se a lesão está aqui, vou voltar aqui para essa imagem, né? Aqui é vestibular, aqui é proximal. Eu vou fazer um acesso vestíbulo proximal, evitando ao máximo, né, destruir qualquer tecido da parede vestibular e tentando me limitar a essa lesão aqui, que é uma lesão exclusivamente proximal. Tudo bem? Ao invés de eu acessar essa lesão pela oclusal. A forma padrão de a gente acessar as cavidades é através da face oclusal. Mas isso aqui poderia acontecer. Ou através da face vestibular, se eu estiver falando de uma classe 1 vestibular. Mas observem que aqui eu estou precisando acessar por uma área que não é a área de acesso direto, que seria a face proximal. A única maneira de eu acessar diretamente essa cavidade, né, seria se eu não tivesse o dente do lado. Se eu não tivesse esse dente do lado, eu poderia acessar ela diretamente como se fosse uma cavidade classe 1. Né? Mas eu tenho o dente do lado. Como que eu vou fazer? Então, tem essa forma de instrumentação e preparo, que é o chamado de slot horizontal. Você vai fazer o preparo todo horizontalmente, aquela cavidade, tá? Só que só é indicado realmente para situações onde a cavidade é pequena. Eu consigo, de fato, instrumentar. Se for uma cavidade grande, realmente não é interessante que você faça esse tipo de abordagem. E quando a gente considera que vale a pena você manter a estrutura oclusal. Vou falar um pouco para vocês sobre a estrutura oclusal. Professor, por que eu não faço o acesso direto logo pela crista marginal, destruo a crista marginal logo e eu consigo visualizar melhor? Porque a vantagem, de fato, ela está presente. Você conseguir visualizar uma cavidade pela oclusal é muito mais fácil e é muito mais prático o procedimento de preparo e restauração do que você ficar tentando acessar pela vestibular ou pela lingual, pela proximal. É muito mais fácil, sem dúvida nenhuma. Só que as estruturas oclusais, principalmente as cristas marginais e cúspides, elas exercem uma importância muito grande para o elemento dentário. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Imaginem aqui comigo que o dente ele é formado por... Vamos lá. Imagina que esse dente é formado por uma coluna horizontal. Vou colocar aqui uma coluna horizontal. Aqui. Por uma outra coluna horizontal aqui, que seria a parede vestibular e a parede lingual. Tá? As cúspides, né? E que ele também tem as colunas aqui nas cristas marginais. Isso aqui e isso aqui. Tá? Agora eu quero que vocês imaginem isso como se fossem paredes. Um quadrado.
uma casa simples, uma casa quadrada que eu tenho uma parede aqui, uma parede aqui, uma parede aqui e uma parede aqui, certo? Se eu tiver essas 4 paredes, vocês concordam comigo que essa casa ela é mais resistente, né? Ela é resistente, por exemplo, a uma dessas paredes desabar, porque o conjunto de 5 paredes, eles funcionam um apoiando o outro. Consequentemente, eu gero uma resistência do conjunto de dente completo para as paredes da casa. Se eu arrancar essa parede daqui e eu deixar essa casa somente com as paredes vestibular, lingual e uma das paredes laterais, a chance de uma dessas paredes aqui entrarem em colapso, caírem, quebrarem, fraturarem, é um pouquinho maior, certo? Se eu perder as 2 paredes laterais e manter somente uma parede na vestibular e uma parede na lingual, a chance dessas paredes tombarem é ainda maior, porque ela perdeu o apoio estrutural que as outras paredes estavam fazendo, certo? E o dente basicamente funciona da mesma maneira. Então, quando eu arranco as cristas marginais, por algum motivo, seja pela própria lesão cariosa que levou à destruição dessas cristas, seja por a necessidade de fazer um preparo e remover a crista de alguma maneira, eu estou fragilizando o meu dente, tá? A gente tem na literatura estudos que mostram que uma crista marginal de um pré-molar removido diminui aproximadamente em 25 a 30% a resistência original do dente. Ou seja, se você tirar uma segunda cúspide, você diminui em até 50% a resistência desse material. Óbvio que outros fatores eles são levados em consideração, né? Mas imagina você diminuir a resistência de uma casa em 50% ou de um dente em 50%. Ninguém quer isso, tá? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Essas estruturas, tanto cúspides quanto cristas marginais, devem, sempre que possível, serem preservadas, tá? Para que a gente tenha uma resistência adequada, para que eu tenha um controle nesse processo estrutural do meu elemento dentário, tá bom? Vamos voltar aqui, então. Tá. Então, quando eu opto por fazer um slot horizontal, para que eu vou fazer um slot horizontal? Por que eu não vou acessar a crista marginal e destruir a crista marginal? É pensando exatamente nisso. O que eu não quero é destruir a minha crista marginal, que tem um valor muito grande para a resistência do material. Você fazer uma cavidade horizontal por baixo da crista marginal, desde que respeite uma estrutura, uma espessura adequada de estrutura, é muito mais vantajoso ou menos danoso para o dente do que você fazer um desgaste e remover essa crista marginal do elemento dentário. Tá? Então, quando as cavidades são pequenas, bem indicadas, você pode fazer esse slot horizontal. É trabalhoso, é difícil você fazer as restaurações e esses preparos, tá? Mas dá para fazer e é uma opção interessante. A outra opção, quando eu tenho restaurações, ou melhor, lesões cavitadas proximais e opto por fazer as restaurações, é você fazer o que a gente chama de afastamento imediato do dente. O que é um afastamento imediato? Você vai criar um espaço, uma espécie de diastema temporário entre os 2 dentes, entre o dente que você quer trabalhar e o dente adjacente. Às vezes os 2 dentes estão com a lesão e você já atrapalha os 2 de uma vez. Como que eu vou criar esse espaço? Através de um afastamento imediato. Imediato significa dizer que vai acontecer em alguns instantes, não imediatamente. Esse alguns instantes pode ser algumas horas ou alguns dias, tá? O afastamento imediato consiste na colocação de afastadores ortodônticos, que são ligas ortodônticas que você abre, estica ela bem, passa ela pelo ponto ou área de contato do dente e solta ela lá. Ela vai ficar lá fazendo uma força elástica que vai empurrar e afastar os dentes. Isso demora de 2 a 3, 4 dias, tá? Para gerar esse afastamento. Se você tirar o elástico de lá, ele vai retornar em breve momento. Tá? Então, você não vai conseguir induzir o afastamento e restaurar no mesmo dia, ou avaliar, examinar a cavidade no mesmo dia. É importante falar que esse afastamento imediato ele não é só para fazer o procedimento restaurador
propriamente dito. Ele serve também para você diagnosticar. Às vezes você está vendo que tem o paciente, ele se queixa de que ele usa fio dental rasga. Você olha na radiografia e o exame é inconclusivo. Você não tem certeza se a lesão está cavitada o suficiente para você tentar fazer algum procedimento restaurador ou se mantém ela, digamos, somente acompanhando, né? Somente preservando. Então, o que eu faço? Eu pego um elástico ortodôntico, coloco para visualizar. Se eu visualizo que as características são de uma lesão cavitada que deve ser restaurada, eu restauro. Se não, tira o elástico lá e aguarda retornar. Isso é uma medida de diagnóstico, tá? É uma forma de diagnosticar gerando esse afastamento imediato. É incômodo para o paciente. Quem já usou aparelho ortodôntico sabe qual é essa sensação, que é a mesma técnica que o dentista utiliza para colocar a banda no molar, né? Que é aquela matriz metálica que fica abraçando os molares, que normalmente é a área de ancoragem maior do movimento ortodôntico, né? Então, normalmente, na grande maioria dos casos, os ortodontistas eles usam esse afastador para conseguir colocar a banda em volta do dente, ok? E aí, a outra técnica que eu tenho para cavidades classe 2 simples, pequenas, é o afastamento imediato, tá? O afastamento imediato, ele vai afastar os dentes naquele momento para você visualizar ou restaurar. Ele normalmente é mais traumático, né? A gente utiliza um instrumento, eu particularmente nunca utilizei na minha vida. Sei só como é que é, já vi o instrumento, mas eu nunca usei em nenhum paciente. É um instrumento chamado afastador de Ivory, tá? O afastador de Ivory, ele tem essas duas lancinhas aqui, ó. Uma lancinha entra na ameia gengival vestibular, que é esse triângulo, né? Que é normalmente ocupado pela papila. Então, entra um aqui, entra um lá pela lingual. E aí você começa a girar e essas lanças vão se aproximando, de maneira que vai gerando um afastamento no dente. Não precisa nem responder o que vocês estão perguntando, né? Se dói. Eu nunca coloquei isso no meu dente, mas eu imagino que não deva ser realmente algo confortável. Normalmente uma cunha de madeira, quando a gente coloca em restauração, dói, incomoda. Imagina um negócio desse que é de metal. Deve ser tranquilo, não. E aí nós temos essas três abordagens, tá? Então, se eu tenho uma cavidade classe 2 simples, pessoal, cavidade classe 2 simples, como que eu posso abordar? Primeiro, eu posso ter uma situação onde eu tenho já o diastema, se eu já tiver o diastema, eu posso acessar diretamente ela, acesso direto. Ou se eu não tenho o dente adjacente. Imagina que é na mesial de um primeiro molar e eu não tenho o segundo prévio. Acesso direto, como se fosse uma classe 1. Você vai acessar lá diretamente, instrumentar e restaurar essa cavidade sem grandes problemas. Mas se eu não tiver nenhuma dessas situações que estão facilitando minha vida, eu posso optar por fazer um slot horizontal, fazer um afastamento imediato para depois restaurar, ou fazer um afastamento imediato. É a última das recomendações, né? Normalmente a gente recomenda isso para o final. Tudo bem? Tem uma outra situação que eu não comentei, eu até esqueci de comentar com o pessoal da manhã. Essa aula, a aula de vocês, ela sempre é a aula que eu estou repetindo já da manhã. Mas eu lembrei agora. Se você se deparar com uma lesão assim, tá? Você tem essa lesão aqui. E é uma lesão que você não consegue visualizar completamente ou não vai conseguir instrumentar completamente. E o dente do lado já tem uma restauração antiga, tá? O dente já está restaurado e é uma restauração mais extensa, você pode remover a restauração antiga para acessar diretamente essa. Então, você remove a antiga, restaura esse dente diretamente, que é muito mais fácil, muito mais seguro, e depois restaura o dente de novo, refaz a restauração que foi feita, tá? Que você desfez. Tudo bem? Essa é uma opção também a ser considerada. Fazer uma restauração direta a partir da remoção de uma restauração anterior prévia. Eu não recomendo que você faça isso se a restauração anterior é uma restauração muito boa, está muito bem feita, muito bem selada, ampla. Não recomendo. Mas às vezes, na maioria das vezes, é uma restauração que também é mal feita, que está com degrau, ou mesmo é um amálgama antigo, que é melhor a gente substituir. E aí, você tem carta livre. Só explica para o paciente, né? Porque o paciente vai achar que você está fazendo coisa errada aí.
Tá? Essas conversas a gente sempre tem que ter com o paciente. Tá, eu vou abrir agora o espaço para vocês me perguntarem sobre as configurações da cavidade e sobre as diferentes formas de abordar cavidades simples. Ok? Vamos lá. Quem quiser fazer uma pergunta, a hora é agora. Pode perguntar. Eu vou desativar o compartilhamento de tela para eu ler as perguntas que chegarem aqui. Pode perguntar, pessoal. Ou não tem dúvida. Também, se não tiver dúvida, eu vou dar um minuto para alguém perguntar. Alguma pergunta? Não? Todo mundo quietinho. Me colocaram uma coisa, eu lembrei agora, os alunos da manhã, e claro que isso é extremamente compreensível, né? Muito do que a gente vai falar hoje, principalmente nos momentos de prática e demonstração de prática, é comum que as dúvidas elas surjam quando vocês estiverem também praticando e executando, né? Então, como vocês só estão visualizando, às vezes vocês não vão ter dúvida. E é normal, tá? Eu até recomendo que quem tenha comprado material tente mexer enquanto eu estiver falando, principalmente quando eu for falar daqui a pouquinho sobre porta-matriz, se tiver matriz e tesoura, já pode até separar aí o porta-matriz, a banda matriz e uma tesoura para trabalhar aqui no manuseio do porta-matriz. Mas também quem não tiver não tem problema, tá? Em algum momento a gente vai conseguir retomar as nossas atividades e vai fazer essas práticas em laboratório, e aí vocês tiram as dúvidas de vocês. Dois tipos de adesão e de contração. Posso, Alessa? Na verdade, o que você tem que ter em mente é o seguinte: toda vez que a gente fala sobre cavidade e restaurações, eu estou partindo, quando eu começo a falar de tensão, de contração, eu estou partindo da premissa que eu tenho uma cavidade e eu posso querer inserir um único incremento de resina nessa cavidade, um único incremento, que vai preencher tudo. Quando você faz isso, ou um incremento muito grande, né, lembrem-se que você tem a adesão que ocorreu lá na parede, né, a adesão do sistema adesivo, da película de adesivo do bond na parede tanto na região de prismas de esmalte, quanto ali na dentina intertubular, gerando a camada híbrida, né? Essa adesão que se dá aqui, no próximo momento, quando você inserir a resina composta, vai ocorrer também uma adesão entre resina e adesivo, certo? Vai ocorrer a adesão entre resina e adesivo. Quando você insere o incremento de resina composta, ele já está em contato com o adesivo ali, pronto para que ocorra a formação de ligações duplas químicas, né? Ligações covalentes entre o monômero do adesivo e o monômero da resina composta. Eles já estão preparados ali, já estão em contato. Você ativa a luz, eles vão iniciar a adesão. Só que, ao mesmo tempo, os próprios monômeros da resina composta, eles vão tender a se unir, se aproximar e vai gerar aquela contração volumétrica, né? Que é a contração de polimerização. Então, imagina que eu tenho aqui uma cavidade, né? E aqui eu tenho o adesivo em volta da minha cavidade e mais aqui ao centro tem a minha resina composta. Quando você coloca a resina composta, que está em contato com as paredes da cavidade, e polimeriza, existe uma competição entre as forças, né? Que competição é essa? A competição entre a força que está levando a resina a se contrair, porque os monômeros estão se aproximando, e a força que está fazendo com que a resina permaneça em contato, colada com as paredes do dente, né? Com a película de adesivo. Então, existe um vetor de força que joga a resina para a direção das paredes, e existe um vetor de força que joga as resinas para o centro, para que elas contraiam. E existe, então, essa competição de forças. Se eu tiver, nesse momento, né, quando eu estou fazendo a polimerização, uma força de adesão maior, o que vai acontecer? A resina não vai se soltar da parede, porque a força de adesão entre resina, película de adesivo e dente é maior. Então, a tendência é que ocorra algum tipo de problema coesivo, né?
um problema dentro da própria resina composta, uma fratura, formação de trincas, que podem gerar uma dificuldade de resistência posterior e etc. Tá? Porém, se a força de adesão for inferior a essa força que os monômeros têm de diminuir o volume da resina por conta do processo de formação polimérica, a tendência é que a resina se solte das paredes ou, né, gere algum tipo de fenda, né? Ou ela se solte completamente ou gere fendas e desadaptações ao longo da margem, tá? E aí isso vai gerar também consequências ruins da mesma maneira. Tudo bem? Quando a adesão também é muito forte, maior do que a força da resina, o que pode acontecer também, como eu falei, dependendo, é da própria parede do dente tender a sofrer uma coisa que a gente chama de deflexão, tá? Então, imagina a parede do dente, ela sofre uma microdeflexão. Ela tende a, nesse caso, pode gerar fratura no dente. Então, são várias formas de o dente responder. Isso é muito perigoso quando eu tenho estruturas finas de dente. Cavidades amplas, lembra que uma cavidade ampla traduz numa parede fina. Uma cavidade que é muito ampla, muito aberta, as paredes em volta estão mais finas e fragilizadas. E a chance disso ocorrer é ainda maior. Então, mas a gente precisa ter sempre esse cuidado de controle, de polimerização, né, e etc. Tá? Eu vou falar mais tarde, em uma outra aula também, sobre indicações de redução de cúspide, enfim, outros fatores que a gente leva em consideração na hora de fazer procedimentos restauradores. Ok? Mas é basicamente isso, tá, Valência? Vou retornar aqui agora para a gente dar seguimento aqui para a aula. Aí vamos falar agora de classe 2. Quando eu falo de classe 2, deixa eu fechar isso aqui. Ou melhor, de classe 2 não, de cavidades compostas e cavidades complexas, tá? Quando eu falo de cavidades compostas e cavidades complexas, a gente tem basicamente a necessidade de usar sistema de matriz e cunha. Sistemas de matriz e cunha. Eu tenho que usar sistema de matriz e cunha, tá bom? Toda vez que eu tiver uma cavidade composta. Por quê? Porque eu preciso apoiar a minha resina composta em algum tipo de acessório, né, para conseguir reproduzir, para eu subir a minha parede ali. Não dá para eu jogar uma resina composta molenga ali de qualquer jeito, se eu não tiver um apoio para reconstruir essa parede, para construir a área de contato adequada e ter a funcionalidade do dente devolvido. Eu vou precisar de um sistema, tá? Então, vamos lá. Vou botar aqui, desculpe. Existem dois sistemas, existem vários, na verdade, mas eu vou falar para vocês de dois sistemas de matriz e cunha. O primeiro deles é a utilização de um porta-matriz, tá? O mais conhecido, mais popular, se chama porta-matriz Toffelmaire. Toffelmaire, né? Esse Toffelmaire, ele é um porta-matriz muito popular, né? O custo dele também não é alto, é bem popular mesmo aqui no Brasil. E ele serve como um dispositivo que vai controlar a matriz, tá? Com o porta-matriz Toffelmaire, você faz, além de você manter a matriz na posição, né, você consegue controlar o diâmetro ou a circunferência da matriz em volta do dente. Então, isso aqui que vocês estão vendo, ó, é a circunferência da matriz que pode ser adaptável. Você pode aumentar ou diminuir de acordo com o dente que você vai trabalhar. A matriz vai dar uma volta, um abraço ao redor do dente. E se o dente for um dente robusto, você aumenta. Se for um dente menor de diâmetro, um premolar mais delgado, você diminui ela de maneira que ela fique abraçada e bem ajustada ao dente, tá? Então, aqui é um sistema porta-matriz Toffelmaire com uma matriz de aço de banda, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e a gente utiliza também uma cunha, tá? Além desse sistema, nós temos o sistema de matriz parcial, que é essa matrizinha aqui já cortada, juntamente com uma cunha e um grampo, tá? O que é essa matriz parcial? Matriz parcial é uma matriz pré-contornada, então ela não é reta igual a banda. A banda matriz,
ela é um pedaço reto, plano, tá? Como se fosse uma fita. A matriz parcial pré-contornada ou bicôncava, ela é uma matrizinha que parece uma espécie de... como se fosse uma colher, tá? Então, ela tem uma área interior côncava, uma área externa convexa, e esse formato, ele tenta imitar as características da face proximal de um dente, tá? Então, ela vai tentar imitar a característica da face proximal de um dente posterior. Então, essa é uma das principais vantagens quando eu comparo os dois sistemas. Essa matriz, ela dá uma forma anatômica melhor do que essa daqui, que é reta, tá? Então, normalmente é mais simplificado. Qual que é a diferença qual que é a desvantagem desse sistema aqui? A desvantagem é que quando a cavidade é muito ampla, ele não vai adaptar bem e o custo dela é muito maior do que esse daqui. Esse aqui é super barato e acessível. Esse aqui é bem mais caro e é descartável essas matrizes. Só o que é reaproveitável é o grampo. Matriz e a cunha você joga fora, tá? Então são sistemas bem caros, alguns deles são bem caros mesmo. E, né, dependendo para quem ainda não sabe utilizar, para quem não tem uma rotina de emprego desses materiais, pode não ser um bom investimento inicialmente, tá? Mas eu considero um bom investimento no momento onde você realmente já consegue fazer muitos procedimentos restauradores, ela ajuda muito, facilita muito no processo. Vou mostrar aqui a utilização dos dois, tá bom? Então, basicamente é isso. A cunha de madeira, ela é a cunha, não vou falar cunha de madeira porque a cunha ela pode ser de plástico, ela pode ser de madeira e existem cunhas elásticas de borracha. Qual que é o objetivo da cunha? A cunha, ela gera um afastamento mecânico temporário, baixo, muito pequeno o afastamento mecânico que ela gera, mas ela gera um ligeiro afastamento no dente. Ela serve para estabilizar as matrizes e adaptá-las na região cervical. Tá? Porque quando você coloca a matriz, o dente ele tem uma configuração de ameia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Aqui. Não, aqui. Ó, se você colocar uma matriz plana aqui na proximal, essa matriz ela vai descer em linha reta. Só que o dente ele tem essa curvatura. Tá? E aí, como que eu vou fazer essa curvatura lá embaixo? Uma cunha. Você insere uma cunha nessa área aqui embaixo, ó, nesse triângulo aqui. A cunha ela vai entrar exatamente nessa área de ameia gengival, tá? Imagina que isso aqui é uma cunha. A cunha ela tem um formato de um triângulo com a secção, a sua secção transversal é um triângulo. E a base do triângulo tem que ser colocada voltado para a gengiva. Basicamente isso aqui, ó. Tem esse formato e ela vai entrar assim, na região da ameia gengival. Consequentemente, a matriz que está reta vai fazer isso aqui, ó. E vai se adaptar, abraçar o dente ali na área cervical. Essas matrizes que são parciais, como essa que você está vendo aqui, é uma matriz que já tem um desenho mais anatômico. Então, às vezes, você sempre vai usar a cunha, mas a necessidade da cunha é menor nessa área de adaptação. Você vai ter que usar a cunha sempre, independente da matriz que você está utilizando. Tá? Então, eu vou mostrar agora para vocês os dois sistemas. Tudo bem? Deixa eu só voltar aqui, vou falar para vocês sobre os dois sistemas, só que eu vou precisar rapidinho sair da reunião, tá, pessoal? Só para ligar minha câmera e configurar ela aqui. Eu preciso só de 1 minuto, tá bom? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento, a aula vai continuar sendo gravada. Não desconectem, por gentileza, permaneçam conectados, que é muito breve, é 1 minuto só, ok? Aguardem.
Desculpa que eu esqueci o áudio. Agora que eu liguei o áudio, tá? Todo mundo tá vendo aqui o manequim, né? Beleza. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou começar mostrando aqui o porta-matriz Stoffmeyer, tá? Esse aqui é o porta-matriz Stoffmeyer, tá, pessoal? Ó. O porta-matriz Stoffmeyer, ele apresenta duas áreas que a gente mexe, que você controla, né, para ajustar as coisas aqui. A primeira delas, deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. A primeira delas é essa rosca, que é uma rosca que eu chamo de rosca maior, tá? Para ficar mais fácil de a gente entender. Essa aqui é a rosca maior, um cilindro maior, né? E aqui é uma rosca menor, cilindro menor. A gente pode girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, tá? O que que mexe aqui? Se você parar para pegar e começar a mexer nesse porta-matriz, se eu girar, ó, pegar aqui, ó, se eu girar essa rosca maior, o que que vai acontecer aqui, ó? Essa caixa quadrada aqui, ó, ela começa a se afastar da extremidade. Ó, a caixa quadrada, ela começa a se afastar da extremidade, conforme eu giro aqui essa rosca maior. O parafuso também acabou entrando, aparecendo aqui, né? Mas o parafuso, ele girou por... Não é ele que vai ser controlado aqui, não. Esse parafuso central que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Ele é controlado aqui. Então, se eu girar a rosca menor, eu seguro a rosca maior e giro a menor. O que que vai acontecer? Esse parafuso, ele vai sair da caixinha. Essa caixa aqui que vocês estão vendo, ó, que eu acabei de movimentar agora há pouco, ó, tá vendo? Ó, o parafuso saiu. Isso é um parafuso, gente, um parafuso comprido, tá? Só que eu preciso manter ele dentro. Olha como tem um orifício aqui na caixa, ó. Eu preciso manter ele dentro, tá? Só que eu tenho a possibilidade de transpassar muito esse parafuso ou só deixar ele encaixadinho no começo. Então, deixa ele encaixadinho no começo, não deixa ele entrando muito dentro da caixinha. Tá? Pronto, dei só algumas voltas para ele não sair lateralmente, ok? Vou posicionar essa caixinha que eu acabei de mostrar como mexe aqui, que é utilizando a rosca maior, vou jogar ela lá para cima para ela ficar próxima da extremidade. Pronto, tá aqui, ó. Tá? A extremidade do porta-matriz, ele tem um formato da letra U. Tá? Como assim, professor? Não estou entendendo. Então, vamos lá. Se você olhar aqui, ó, extremidade do porta-matriz, deixa eu colocar minha mão aqui para dar um contraste. Tem um formato aqui da letra U. Ó, então aqui a extremidade do porta-matriz tem esse formato de letra U, como vocês estão observando aqui, ó, tá? O formato da letra U, ele faz com que a adaptação do porta-matriz ele seja, como que eu posso falar para vocês aqui? Esse porta-matriz, ele vai se adaptar tocando ao dente dessa maneira aqui, ó. Ele vai segurar uma matriz aqui, tá? Então, essa letra U, ela tem uma fenda. Vou já explicar por que eu falei do formato da letra U para vocês. Mas, basicamente, essa cabeça do porta-matriz que vocês estão vendo tem uma fenda, tá? Então, tem uma fenda aqui, ó, no primeiro braço da letra U e tem uma fenda aqui no segundo braço, que é o braço mais interno da letra U. Está dando para ver, pessoal, porque a câmera ela não dá zoom. Infelizmente, essa lente que eu estou usando aqui, ela não dá zoom. Tá? Mas então, eu estou mostrando aqui, ó. Eu tenho uma fenda aqui no primeiro braço da letra U e uma fenda mais interna no segundo braço da letra U. E eu também tenho uma fenda mais oblíqua aqui, ó, na caixa que eu movimentei. Certo? Então, deixa eu explicar para vocês o seguinte. Qual a quantidade de matriz que eu preciso colocar? Você vai ter a tua matriz lá no rolo.
matriz ela vem numa planta. Gente, eu vou pedir desculpas para vocês, mas infelizmente eu não trouxe a matriz do meu consultório, acabei esquecendo, mas eu tenho essa daqui, ó, que já está toda amassada, tá? Mas imagina que ela está saindo bem retinha agora do rolo. A matriz está reta, imagina que ela está reta. Qual que é o tamanho da minha matriz para eu adaptar no porta-matriz, né? Você vai fazer o seguinte, para você saber exatamente a quantidade que você precisa. Você vai com a ponta do polegar e a ponta do indicador, você vai colocar as duas pontas em contato, tá? Isso aqui que eu fiz, ó. Aqui as duas pontas, fechei e amassei aqui. E você tem que ter espaço, diâmetro suficiente para colocar a ponta do teu dedo indicador. Conseguiu fazer isso? Então, beleza. Então, você tem quantidade suficiente. Se eu tenho uma quantidade muito pequena de matriz, imagina que eu peguei só isso aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui. As duas pontas, meu indicador não entra. Então, tá faltando espaço. Tá? Isso aqui está escrito em algum lugar? Não. Isso aqui é uma técnica que eu desenvolvi para ensinar mesmo para os alunos. Porque os alunos, a tendência é o quê? Tirar muita matriz ou pouca. E aí você vai ter que jogar fora. Se você cortar a matriz em uma quantidade pequena, você vai precisar jogar fora. Tá? Então, basicamente, essa é a quantidade de matriz que eu vou usar. Ok? Vamos pegar aqui o porta-matriz. Como que eu coloco a matriz ao porta-matriz? Cortei a minha fita matriz aqui, ou banda matriz, tá? E aí, ó, eu vou unir as duas pontas e eu vou começar inserindo ela na fenda oblíqua que está presente na caixa, tá? Então, tá aqui, ó. Esse traço oblíquo aqui que vocês estão vendo, tá? Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Ó. Esse traço aqui, ó, é nele que você vai encaixar a matriz primeiramente, ó. Vou encaixar aqui, ó. Pronto. E eu vou passar também pela fenda da letra U. Tanto o braço mais interno quanto o braço mais externo. E olha aqui minha matriz encaixada. Olha que beleza. Só que ela está encaixada, mas ela está solta. Então não é só isso que eu preciso fazer. Certo? Como que eu faço? Qual que é a lógica? Como que eu faço essa matriz ficar presa aqui? Se ela passou por essa fenda aqui, ó, da caixinha, lembra que aqui nessa rosca menor, eu controlo o parafuso. O parafuso pode entrar mais na caixa ou sair. Se eu fizer ele entrar mais, ele vai pressionar a matriz lá e vai manter ela presa. Ok? Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar aqui a minha matriz. Vou colocar de novo ela na caixa. E aqui, agora eu vou girar a minha rosca menor. Nesse sentido, tá? O parafuso está entrando mais na caixa. Até você começar a sentir resistência. Quando você começar a sentir resistência, você vai... Ó, comecei a sentir resistência. Vou forçar um pouquinho mais. Ó, tá durinho já. Pronto. Agora minha matriz está presa, tá vendo? Não sai. Deu para entender? Ou seja, qual que é a função dessa rosca menor aqui? A função da rosca menor é fixar a matriz ao porta-matriz. Então, quando eu giro a rosca menor e faço o parafuso entrar na caixinha, ele apreende a matriz para que ela não saia. Ele fixa ela no porta-matriz. E ela fica presa. Ok? E a rosca menor e o afastamento da caixa? Quando você puxa ou direciona essa caixa para se afastar da cabeça do porta-matriz, olha o que vai acontecer. Na prática, vocês vão ver. Vou mostrar aqui para vocês. Observem aqui o diâmetro e a rosca. O que está acontecendo? Conseguiram acompanhar? O que aconteceu aqui foi
Pode falar, Thiago. Tô dando para acompanhar o raciocínio direitinho. Beleza. Então, o que aconteceu aqui? Diminuir a circunferência da matriz, né? É como se eu tivesse pego um laço e tivesse apertado ele um pouquinho mais, tá? É isso que você está fazendo. Isso te permite fazer com que a matriz abrace o dente, tá? Então, eu vou voltar a caixa de volta para aquela situação. Girar ela para trás, ó. E a matriz agora vai ser liberada. Vai voltar a ficar com o diâmetro, com a circunferência grande, perímetro grande, para que ela fique mais adaptável. Até encaixar ali, ó. Pronto. E aí nós temos aqui, ó, nossa matriz voltou a ser grande. Tá vendo, ó? Qual que é a função disso? A função disso é adaptar o dente, tá? Então, observem aqui, ó, tem uma cavidade, classe 2, coloco a matriz aqui, vamos fazer o teste. Vou colocar a matriz aqui. Esse ponto de contato está muito ruim. Só. Oi, pode falar. Mas esse porta-matriz, ele não machuca a mucosa, a cavidade oral, não? Nesses dentes posteriores? Não, lembra que o paciente, por mais que o meu manequim não esteja aqui, no paciente ele vai estar isolado, né? E o isolamento é uma proteção, a barreira é uma barreira, né? De contato, né? Você vai evitar o contato dos instrumentos, como gengiva, como mucosa, etc. Tá? Mas eu vou já mostrar aqui uma situação para você, só um segundinho, tá? Estou apertando aqui porque tem um resíduo de resina, tá me impedindo. Agora, inserir aqui, pronto. Ó. Então aqui ó, a matriz ela está encaixada, mas ela está frouxa. Olha o tanto de espaço que tem aqui em volta do dente, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer? Vou girar, segurar aqui e vou para que a matriz abrace bem o dente. Ok, ó. Tá, agora você fez uma pergunta interessante. Acho que foi a Evelyn que fez a pergunta, né? Teoricamente, esse paciente aqui é uma arcada superior, tá? Esse paciente ele tem bochecha. Como que esse porta-matriz vai ficar aqui se a bochecha do paciente está aqui? Tem como atravessar, né? Por mais que a gente tenha um afastamento, não tem como atravessar mais do que isso. Então, para essas situações, a gente tem uma possibilidade de adaptar aqui o porta-matriz. Eu vou mostrar agora. Quando eu passei a matriz inicialmente, eu passei a matriz aqui, ó, por essa fenda central, tá? Ó, vou colocar aqui para a minha mão, acho que dá um contraste melhor. Ó, eu passei a matriz por essa fenda da caixa, fenda oblíqua, a fenda central do primeiro braço da letra U e a fenda final do segundo braço da letra U, certo? Só que eu posso fazer esse caminho, ó. Ao invés de eu passar para a fenda central aqui do segundo braço, eu posso direcionar a matriz ou para esse lado ou para esse lado, para que ela fique posicionada lateralmente. Eu vou mostrar para vocês aqui para vocês entenderem. Demonstrar, ver é muito melhor do que falar, tá? Então vamos lá, eu vou soltar, minha matriz está presa. Vou soltar aqui na rosca menor, tá? Soltei. E agora o que eu vou fazer? Tirar ela daqui, tá? E ao invés de eu passar ela reta, eu vou passar ela fazendo uma curva aqui lateral. Vocês vão já entender qual que é o motivo. Vou encaixar ela aqui. Ó. Olha a diferença. Passei ela por aqui, pelo primeiro braço da letra U, e agora ela saiu pela lateral, e não para cima. Tá?
Na verdade, eu vou fazer o contrário. Vou fazer pelo outro lado, que para essa demonstração vai ficar melhor. Ó, vou jogar para esse lado, me perdoe. Ó. Tá? Então tá aqui. E aí, agora, olha como o porta-matriz ele fica posicionado. Ele fica posicionado para frente. Tá vendo? Se o porta-matriz ficar para frente, agora eu consigo... Deixa eu só liberar o espaço aqui. Contato que tá ruim. Ó. Aí o porta-matriz fica assim, ó. E aí você adapta ele da mesma maneira. Só que a diferença é que ao invés de ele ficar para frente, ele fica para o lado. Viu? Aqui ele vai sair para fora da boca do paciente. E não vai incomodar. Deu para entender? Isso vale a mesma coisa. Se eu fosse jogar para esse lado aqui, eu teria que fazer a outra saída. E não essa que eu fiz. Mas é basicamente o mesmo princípio. Se for pré-molar, primeiro pré-molar, às vezes a gente consegue passar reto. Tá? Então tem essa possibilidade de modificação também. O que eu ia falar para vocês é sobre a letra U. A letra U, a cabeça da letra U aqui, a cabeça do porta-matriz, ela deve sempre ficar para baixo da gengiva, em direção à gengiva, né? Não para baixo, desculpa. Em direção à gengiva. Deixa eu explicar melhor isso aqui para vocês. Ó. Essa letra U aqui, ó, vocês estão vendo? Ela sempre fica, essa abertura da letra U, ela sempre vai ficar voltada para a gengiva. Por quê, professor? Quando ela fica voltada para a gengiva, né? Quando você vai fazer pressão, você está fazendo pressão não para a direção da saída da matriz, mas para a direção em que ela fica presa. Se eu fosse fazer uma pressão contrária, existe uma chance da matriz sair. Observe o movimento aqui, pessoal. Ó. Olha uma pressão para ela encaixar nesse sentido, com a letra U para baixo, que é a correta. Né? Ó. Ela não sai, a matriz, tá vendo? Mas olha uma pressão contrária, com a letra U, com a abertura da letra U para cima. O que pode acontecer? Ó? Tá vendo? Ela está saindo. Ela vai continuar presa na caixa, mas ela está saindo da fenda. Então, por esse motivo, a gente coloca a letra U para baixo. Além disso, a letra U, ela tem a base ligeiramente mais estreita. A abertura é um pouquinho mais larga. Isso segue mais ou menos compensa a necessidade de você ter a matriz mais bem adaptada na região cervical, tá? Então, quando você coloca a letra U em contato, a abertura da letra U em contato com a região cervical, você tem uma melhor adaptação dessa matriz do que se a letra U estivesse para cima. Tudo bem? Gera uma adaptação melhor na região cervical. Então, são esses os dois motivos pelos quais a letra U, né, a cabecinha em forma de letra U, fica para baixo. Tá bom? E aí eu vou mostrar aqui, então, a inserção da cunha de madeira, que eu esqueci de mostrar. Tá? Então, vou voltar aqui, vou voltar lateralizando esse porta-matriz para ficar o mais adequado possível. Lateralizar ele aqui. Achar aqui. Beleza. Infelizmente, essa imagem eu não consigo mostrar para vocês. Mas quando eu olho aqui para baixo, eu vejo que a matriz, por ela ser uma matriz reta, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar assim. É porque a imagem, para mim, parece pequena e eu não consigo ver se está focando bem para vocês ou não. Infelizmente, a imagem parece bem pequena para mim. Mas o fato dessa matriz ela descer reta, porque ela é plana e não côncava, me exige com que eu adapte essa matriz aqui na região cervical, tá? Para que ela não fique afastada da minha parede cervical. E aí, o que eu vou fazer?
eu vou inserir uma cunha. As cunhas têm formatos variados, tamanhos variados, né? Eu vou pegar uma cunha pequena aqui, vou pegar essa daqui, ó. Se você olhar uma cunha de madeira de frente, né, você vai ver qual que é a secção transversal dela. Você tem que olhar assim, tá? Nesse sentido aqui, ó. Se você olhar ela nesse sentido aqui, de frente, assim, ó, você vai ver que ela tem um desenho de um triângulo. A base do triângulo fica voltada para a gengiva. Então, você tem que aprender a fazer isso, tá? E aí, olha como é que eu vou inserir a cunha. Ó, pode entrar tanto pela vestibular quanto pela lingual, tá? E ela vai adaptar a minha matriz na região cervical. Ó, observe aqui, ó. No meu paciente, óbvio que eu não vou fazer dessa maneira, né? Não tem como eu colocar, fazer assim. Aí eu percebo que agora a minha matriz, ó, ela está mais bem adaptada aqui na região cervical. Tá? Se eu olho aqui por dentro, eu não vejo um espaço entre a minha parede cervical. Vou mostrar isso em foto, vai ficar mais claro para vocês, tá? Em foto bem amplificada. Mas eu não vejo espaço entre a matriz e a parede cervical. Isso que é importante, ok? A outra coisa que é importante é que a matriz ela esteja tocando externamente aqui, ó, o dente, a parede proximal do dente adjacente. Ela não pode ter um espaço. Se ela tiver um espaço, quando você for reconstruir a parede proximal, esse espaço vai permanecer. E aí, consequentemente, você não vai ter a reprodução da área de contato correta, tá? Mas basicamente é assim que a gente trabalha com porta-matriz. Na hora de remover, o que eu faço? Eu solto a rosca menor, tiro aqui, ó, o conjunto. Ó, tiro a matriz. Antes disso, eu tinha que ter tirado a cunha, tá? Desculpa. E pronto. E eu finalizo. Bom, esse que vocês viram é o porta-matriz confirmado. Aí a gente tem os sistemas de matrizes parciais, tá? Como eu falei, as parciais pré-contornadas, ou também chamadas de biconvexas. Bicôncavas ou biconvexas. Vou mostrar primeiro o sistema mais simples. Ó, então, o sistema mais simples eu tenho aqui a matriz parcial, tá? Ela tem esse formato mais côncavo. E eu tenho aqui um anel. Ou um grampo, né? A gente chama de anel ou grampo. E eu posso usar uma cunha convencional, tá? Como que eu vou utilizar o sistema? Primeiro, ele tem esse formato aqui. Ele tem um lado, né? Se você olhar ele de frente, ele tem uma parte mais... um dos lados é côncavo e um dos lados é convexo. Tá? Esse lado aqui de cima é convexo, esse lado aqui é côncavo. Como que eu coloco? Os fabricantes, eles recomendam que a gente utilize o lado convexo em direção à gengiva. Mas, por exemplo, o professor Ronaldo Hirata, ele recomenda que você use o contrário. Por quê? Porque normalmente o ponto de contato que você consegue quando utiliza a convexidade voltado para a gengiva é um ponto de contato mais para baixo. Tá? Então, para manter o ponto de contato mais próximo da oclusal, o ideal é que você utilize essa concavidade aqui, ó, voltada para a gengiva. Deixa eu explicar o que eu estou falando. Ó. Tá aqui, ó, estou segurando a matriz, tá vendo? Aqui está a concavidade, né? O professor Ronaldo Hirata recomenda que você coloque essa concavidade em direção à gengiva, tá? Na hora de encaixar a tua matriz parcial. Para você fazer um ponto de contato mais para cima. Mas alguns fabricantes podem falar para você fazer o contrário, que é o quê? Colocar a convexidade em direção à gengiva.
Vou fazer que nem o professor Ronaldo Irata recomenda e vou colocar a concavidade para o gengiva. Pronto. Próximo passo, cunha. Vou colocar a cunha de madeira de novo. Nesse caso, eu vou usar uma cunha de madeira. Tá? Esse é um sistema mais simplificado, então eu vou encaixar minha cunha aqui, ó. E aí eu tenho um problema nesse momento. Quando você encaixa a cunha, por mais que você tenha gerado uma boa adaptação na região cervical, pode acontecer, por exemplo, de a matriz sofrer um ligeiro afastamento do dente adjacente na sua parte mais externa. E também pode acontecer, o que vai acontecer, na verdade, é que a matriz ela não fica bem adaptada nas paredes vestibular e lingual. E aí entra o grampo. Esse grampo aqui, ó, você consegue abrir ele com essa pinça aqui, que é a pinça do isolamento, a pinça palma, tá? Você vem aqui, então, encaixa aqui, ó, nas laterais e abre ele. É isso que eu vou fazer, tá? Vem aqui, ó, encaixei aqui na lateral e vou abrir. E aí eu tenho aqui, ó, a matriz. O que o grampo está fazendo aqui? Ele está fazendo a matriz aqui na vestibular e na lingual como se fosse isso aqui, ó, tá? Imagina aqui minha mão. Minha mão é a cavidade. Ele está fazendo com que a matriz, que antes estava assim, se abrace mais aqui na vestibular e na lingual, para ela ficar mais bem adaptada. Tá? Então, observe que ela fez uma curvatura agora para cá e uma curvatura para cá. Tudo bem? Fora que a tendência é que ela jogue a própria matriz para o ponto de contato, para a área de contato. Você também pode adaptar essa matriz com um instrumento. Tá? Então, eu posso pegar um instrumento como um instrumento de condensação de resina composta e eu posso dar uma ligeira empurrada nessa matriz em direção à área de contato, tá? Para que eu tenha um contato proximal mais eficiente. Ok? Quando eu visualizo pela oclusal, eu não posso ver uma separação entre a matriz e o dente adjacente. Eles têm que estar com o contato acontecendo constantemente, para poder fazer com que, durante a restauração, você consiga reproduzir o mesmo contato. Senão, não vai acontecer. Tá? Se você estiver observando um espaço, né, a ausência de contato entre a porção externa da matriz e o dente adjacente, o contato não vai firmar. Tá bom? Então, esse é um sistema. É o sistema mais simplificado de matriz parcial. Vou tirar o grampo. Vou tirar a cunha. E vou tirar a matriz. Agora eu vou mostrar para vocês um sistema que é um pouco mais sofisticado. Tá? É um sistema chamado Palodente, da Dentsply. Não sei se vai englobar tudo aqui para você. O sistema Palodente basicamente é um kit, ó, que vem cunhas plásticas de diferentes tamanhos. Tá? Ele vem uma cunha que apresenta uma matriz já colada na cunha. Tem essa opção também, que é o que a gente chama de matriz pré-cunhada, de tamanhos diferentes. Ele tem matrizes pré-contornadas de tamanhos diferentes, tá? Então, eu tenho essa matriz aqui, ó, que é maior. Eu tenho essa matriz aqui, tá faltando aqui uma outra, né? Outros tamanhos, são 4 tamanhos. Eu tenho essa matriz aqui que é intermediária. Eu tenho essa matriz aqui que é bem pequena e delgada. Ok? Então também é um sistema bem legal. Vocês percebem que ele tem uma abinha, né? Uma abinha que tem um furinho. Essa abinha é para você usar essa pinça aqui, ó, que é uma pinça que tem um orifício e um pino que encaixa perfeitamente no orifício da matriz, tá? Então, ó, quando eu encaixo aqui no orifício da matriz, a apreensão dela é muito melhor. A matriz não escapole,
da pinça, tá? Ela fica presa. Então, é um sistema bem legal, ele é bem mais sofisticado, é um investimento mais alto, mas ele tem umas vantagens, né? Ele oferece uma qualidade muito interessante. Além disso, nós temos os grampos específicos do kit, que são esses 2 grampos aqui que eu vou mostrar para vocês. Um alicate específico para abrir esses grampos e as cunhas. Vou tirar aqui. Vou demonstrar para vocês o uso. A ideia dele é muito parecida com o anterior. Qual que é a diferença? A qualidade do material é superior, tá? Então, ele tem uns encaixes muito mais precisos, né, na hora de você inserir essas matrizes. Então, por exemplo, eu vou usar aqui uma matriz intermediária, tá? Ela pode ser apreendida tanto por essa aba que fica localizada em cima da matriz, quanto por essas abas laterais, tá? Ó, eu vou vou pegar aqui pela aba lateral. Ó. Venho aqui, ó. Vou posicionar meu dente e solto. Legal. Qual o próximo passo? Vou colocar uma cunha. A cunha plástica, ela também tem um orifício para encaixar a pinça, tá? Esse pequeno orifício aqui, ó, serve para você encaixar pinça. É mais fácil, é mais difícil a pinça escapulir no procedimento. Então, vou encaixar ela aqui. Encaixei. Ó, como o sistema tá já. Legal. Qual que é o próximo passo agora? O anel. O anel, ele é legal, esse anel é bem bacana porque ele tem uma espécie de sulco aqui, ó, embaixo. E esse sulco permite, ele passa exatamente por cima da cunha de madeira, da cunha plástica, no caso, né? Não é de madeira, não, é plástica. Então, ó, vou encaixar ele aqui, ó. Deixa eu colocar mais pra cá pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Mais para baixo. Aí a matriz ela fica abraçada, né? Quando eu coloco o grampo ele consegue adaptar a matriz pela vestibular e pela lingual e acaba empurrando a matriz um pouco mais para a região do ponto de contato. Eu posso vir aqui adaptar um pouquinho mais essa matriz com o meu instrumento e pronto. Pronto aqui para restaurar. O legal é que esses grampos, se eu estivesse falando de uma cavidade complexa, né, imagina uma complexa, eu tenho 2 faces proximais. Eu poderia adaptar os 2 grampos. Tá? Eu colocaria um grampo ali e colocaria um outro grampo nessa área aqui. Tá? E eu conseguiria restaurar o dente com a adaptação de 2 grampos. Mesmo com a adaptação dos 2 grampos. Legal? Vou tirar aqui o conjunto. Vamos tirar aqui a cunha. Pronto. E é isso. Aí nós temos o nosso conjunto restaurador. Ok? Vou voltar agora para os slides. Deixa eu jogar aqui. Vou voltar para cá, então. Bom, pessoal, então era isso. Essa é a demonstração para vocês do manuseio dos instrumentos. Tá? Então, a gente pode trabalhar tanto com matrizes parciais, posso trabalhar com matrizes parciais, posso trabalhar com o porta-matriz Stoffmeyer, né?
Existem outras matrizes também, não vou ficar falando de todas elas agora. Deixa eu só ver se alguém fez uma pergunta. O nome do instrumento que afasta o dente de forma imediata, eu não consegui ouvir. Tá, agora que eu estou vendo, Vanderlei, a sua pergunta, o nome do instrumento é afastador de Ivory. Eu vou colocar lá no slide, tá? Vou voltar a compartilhar a tela e vou escrever o nome do instrumento aqui para você. Vamos lá, vou compartilhar a tela de novo, vou voltar para o slide. Cadê o slide? Aqui. Professor? Oi? Esses materiais tudinho aí são todos autoclaváveis? Os grampos que eu mostrei, os anéis, eles são. As matrizes e as cunhas, não. As matrizes você joga fora, as cunhas também. O porta-matriz é ou só as cunhas de plástico também? As de madeira e de plástico, elas são todas descartáveis, tá? Você usa e joga fora. Agora, desse conjunto que eu te mostrei, o único que é autoclavável são os grampos. Os grampos que a gente coloca no final para a matriz abraçar um pouco melhor na vestibular e na lingual, eles são autoclaváveis, tá bom? O restante é descartável. Eu vou mostrar aqui, vou só escrever o nome do instrumento aqui que a Vanderlei pediu. Aqui, ó. Afastador de Ivory, tá? Se escreve assim, ó. Esse é o instrumento, afastador de Ivory, ok? Só confirmar, tá? Tô gravando a aula. Então, ok. Vou mostrar então para vocês a sequência, tá? Para fazer uma restauração de classe 2, mesio-oclusal, utilizando uma técnica de matriz parcial, cunha e grampo para manter a matriz em adaptação, tá? Então, a gente tem aqui, primeiramente, uma cavidade classe 2, composta, né? Uma lesão cariosa envolvendo a face mesial e a face oclusal, tá? Toda vez que a gente tiver cavidades, mesmo para o preparo, você vai precisar colocar uma matriz. Normalmente, a gente não vai usar esses sistemas parciais que são mais caros. Você vai usar uma banda matriz, pode ser um pedaço de banda matriz, cortadinho, pequenininho, encaixado na proximal e estabilizado com uma cunha. Qual que é o objetivo dessa matriz? É somente para proteger o dente do lado durante a confecção do preparo, durante o procedimento de remoção, de acabamento, tá? Então, eu protejo com a minha matriz o dente do lado e utilizo broca aqui para remover o tecido cariado. Se for necessário ampliar um pouquinho mais, você vai ampliar, tá? E vai removendo todo o tecido cariado da cavidade. Feita essa remoção, o que a gente pode ter, né, são pequenos defeitos, né, pela própria lesão cariosa. Então, como você pode observar aqui, ó, aqui na minha parede cervical eu tenho um defeito, tá? Então, eu preciso dar um acabamento, porque isso aqui é margem. Margem não pode ter defeito. A margem tem que ser o mais regular possível, porque a margem é responsável pelo selamento adequado da restauração. Então, o que eu vou fazer? Lembra que depois que a gente remove todo o tecido cariado, a gente dá o acabamento do cabo superficial ou da margem do dente, né? E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou aqui, ó, usar uma ponta 21,35, uma ponta 31,95, uma ponta cônica fina ou extra fina, tá? E essa ponta vai ter o objetivo de regularizar todo o ângulo cavo superficial. Eu vou correr com ela pelo ângulo cavo superficial completo, inclusive nessas áreas cervicais, tá? Até obter uma regularidade. Preciso ter uma regularidade para que o assentamento do adesivo e da resina composta seja o mais próximo do perfeito possível, ok? Então, observem como é que fica aqui o acabamento da cavidade, bem diferente daqueles defeitos que eu mostrei aqui para vocês, ó. Eu não quero esses defeitos, eu quero um ângulo, uma margem bem bonita, né? O mais próximo que eu conseguir disso aqui. E olha como é que fica a cavidade preparada. Legal, essa cavidade ela está pronta para ser restaurada. E aí você vai seguir com o procedimento de adesão. O procedimento de adesão, ele pode ser feito antes da inserção da matriz e da cunha ou depois, tá? Se você for fazer antes, o que é importante? Que você tenha um cuidado de evitar com que ocorra o acúmulo de adesivo nessa área proximal aqui, ó, tá? E você também tem que ter cuidado de proteger o dente adjacente do condicionamento. Ah, eu vou aplicar ácido aqui no esmalte inteiro.
eu preciso estar com esse dente protegido. Então, você pode pegar novamente um outro pedaço de matriz, colocar, estabilizar e aplicar o ácido adequadamente, ok? Se você optar por fazer depois, tá? O que você vai fazer? Você vai aplicar a matriz, tá? Vai colocar todo o sistema e vai aplicar o ácido e lavar e fazer todo o procedimento ok, tá? O único cuidado que a gente tem que ter quando for fazer a aplicação depois da inserção da matriz é evitar com que ocorra o acúmulo de adesivo nessa área aqui, ó. Às vezes o adesivo ele fica muito empoçado nessa área. Então, quando você aplica adesivo ali na cavidade com um microaplicador, você tem que pegar depois um adesivo, um aplicador seco, novo, para remover os excessos, para tirar qualquer empoçamento de adesivo aí que possa prejudicar, ocupando o espaço que deveria ser da resina composta. Lembrem-se que adesivo ele tem que ser o suficiente e não em excesso. Tá? Não pode faltar, mas também não pode ser em excesso. Ok, então eu fiz aqui a adaptação da minha matriz, como vocês estão vendo, tá? E o que eu tenho que checar? Eu tenho que checar se essa matriz ela está bem encostada na parede cervical. Desse ângulo eu não estou conseguindo ver bem. Mas olha o que você não pode ver. É isso aqui, ó. Adaptei minha matriz. Ixi, estou vendo o lençol de borracha. Ela não está adaptada corretamente na parede cervical. Correto? Olha isso aqui, parece que está adaptado, já coloquei o grampo e tudo, mas olha só isso aqui também não está bem adaptado. Se você colocar resina composta, a resina vai escoar para cá, e aí você não vai ter um bom vedamento, você vai ter um excesso, um degrau de resina composta, tudo bem? Então, quando você adapta a matriz, o que você tem que ver? Adaptou a matriz, colocou a cunha, como está colocado aqui, ó. Agora eu já coloquei a matriz parcial e a cunha, essa é uma cunha plástica. O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver isso aqui, ó. Uma relação íntima entre a parede cervical e a minha matriz. Além disso, a minha parede externa, a minha superfície externa da matriz tem que estar tocando o dente adjacente na sua porção proximal. Para eu me certificar de que não vai ter excesso ou extravasamento na região cervical, nem que vai ter a ausência da área de contato, uma área de contato defeituosa. Se você estiver visualizando essas duas coisas aqui, ó, adaptação na região cervical e contato externo da matriz com a área proximal do dente adjacente, você já pode fazer a restauração, tá? Então, aqui tem o grampo encaixando para abraçar melhor a matriz, adaptar melhor essa matriz parcial nas paredes vestibular e lingual, tá? Para não ter esse espaço que a gente está vendo aqui, ó, tá? Para que esse espaço, principalmente aqui na vestibular, dá para ver, não exista. E a gente coloca o grampo com essa finalidade, tá bom? E aí, aplica aqui, nessa foto está mostrando a aplicação do sistema de adesivo, como se já tivesse feito todas as etapas, ácido, primer e bond. E aí vamos falar da parte restauradora propriamente dita. Essa parte restauradora, a gente tem que ter o cuidado, que é o quê? Tá? Falando de contração de polimerização, lembrando das tensões de contração de polimerização e falando e respeitando a técnica de incremental, a primeira coisa que a gente vai fazer quando eu tiver cavidades classe 2, sejam elas simples ou compostas, é transformar essas cavidades em cavidades simples. Ou melhor, sejam elas compostas ou complexas. Você vai transformar ela em simples. Tá? Como que eu vou fazer isso, professor? Você começa construindo as paredes proximais faltantes, certo? Então, nesse caso, eu vou começar construindo a parede proximal. Só que, obedecendo à técnica incremental, eu não posso construí-la de uma única vez. Se eu inserir um único incremento para reproduzir essa parede, eu vou estar unindo duas paredes opostas que podem ter uma tensão aumentada, consequentemente, a possibilidade dessa resina, dessa restauração, ela se desadaptar nessa área, ou mesmo gerar algum tipo de trinca no dente ou na resina. E aí, o que eu faço? Eu construo essa parede proximal em duas porções. A primeira porção eu posso chamar de porção ou segmento lingual, e depois eu faço um outro segmento, que é o segmento vestibular, emendando no lingual, para que eu tenha a reprodução completa. Ok? Não importa se você vai fazer primeiro a lingual ou primeiro a vestibular, mas o ideal é que você faça ela em metades.
Vamos ver isso na prática? Basicamente é isso aqui, ó. Incremento de resina, acomodo esse incremento aqui na parede proximal, metade, não deixe tocar a outra parte do dente, depois aplico a outra metade, polimerizo. Pronto, deixou de ser uma cavidade classe 2, agora virou uma cavidade classe 1, tá? Vamos ver em outro ângulo, olha só, inserção de metade, confecção da metade e confecção da outra metade, para a gente ter a cavidade classe 1 pronta para ser restaurada. Beleza. A partir da cavidade classe 1, o que eu faço agora? Eu estou considerando que essa cavidade é uma cavidade relativamente com pouca profundidade. Ela não é uma cavidade muito profunda, tá? Então, eu vou inserir, reconstruir a minha dentina em 2 porções de incremento. O primeiro incremento é um incremento que toca, basicamente ou primordialmente, a parede vestibular e a parede pulpar, tá? E o segundo incremento, ele vai... desculpa, não é vestibular, é lingual, pessoal, perdão. A parede lingual e a parede pulpar, e o segundo incremento vai tocar a parede vestibular e a parede pulpar. Esses incrementos, eles têm um desenho que se encontram lá embaixo, tá? São incrementos oblíquos que se encontram, evitando tocar paredes opostas. Professor, mas está tocando a parede mesial e a parede distal, mas o volume de resina que está tocando essas paredes é muito pequeno, tá? Então, eu não vou ter uma tensão muito grande. A concentração de tensão é onde? É na parede vestibular e na parede pulpar, onde existe uma extensão bem grande. Ok? Então, vamos ver isso na prática. Inserção do incremento de resina, né? Eu vou espalhar ele para ele se acomodar aqui na parede pulpar e na parede vestibular predominantemente. Lingual, perdão de novo. É lingual. Depois eu insiro o outro incremento, que vai tocar a parede pulpar e a parede vestibular predominantemente, tá? Com a polimerização adequada entre eles. E aí o que você vai ter é isso aqui, ó. O incremento de resina de dentina na parede lingual e o incremento de resina de dentina na parede vestibular. Todo esse espaço agora que eu tenho é para a resina de esmalte. Tudo isso, professor, lembrem-se que eu expliquei para vocês. Eu preciso ter da resina de dentina até o meu ângulo cavo superficial aproximadamente 1,5 mm a 2 milímetros, né? Alguns autores até falam em 1 milímetro, 1,2 milímetros. Bem, eu preciso ter isso. Menos que isso, vai trazer resultados óticos insatisfatórios. Então, eu reproduzi a dentina, tá? Em 2 únicos incrementos. Se fosse uma cavidade muito profunda, o ideal é que você fizesse isso em 4, tá? Então, você coloca primeiro o incremento vestíbulo palatino pulpar, depois um ningo pulpar. Aí vai de novo. Vestíbulo pulpar, ningo pulpar. Já deu de dentina? Agora esmalte, beleza. Finalizou. Ok? A gente pode fazer isso também. E aí está aqui a minha cavidade. Qual que é o próximo passo agora dentro do meu planejamento? Né? Agora, como eu vou trabalhar com esmalte, você vai pensar em cúspide por cúspide, tá? Esse dente é um dos dentes mais simples de se fazer, que é o segundo molar inferior. O segundo molar inferior, as cúspides, elas costumam ter tamanhos semelhantes. Não existe uma divergência muito grande entre o volume das cúspides. Então, ela dá um desenho de um sulco que parece uma cruz. Ok? Então, como que eu faço isso? Eu começo colocando incremento por cúspide, tá? A quantidade suficiente para construir uma cúspide, não para fechar a cavidade inteira, na técnica incremental. Então, eu insiro aqui na cúspide disto lingual, espalho, acomodo ele o suficiente para essa cúspide, polimerizo, coloco na cúspide disto vestibular, acomodo o incremento exatamente na cúspide, polimerizo. Coloco na mesiolingual, acomodo corretamente na cúspide, polimerizo, coloco na mesiovestibular, acomodo e polimerizo. E aí eu tenho uma escultura em dente posterior, né? Obedecendo inclinações, obedecendo estrutura anatômica, tá? Sem acabamento e polimento. Basicamente é isso. Professor, eu poderia aplicar nessa situação aquela técnica que foi demonstrada semana passada, que é aquela técnica que a gente chama de linhas essenciais? Poderia, né? O que eu sugeriria fazer, se você quisesse fazer a técnica? O que é essa técnica que eu estou falando? É uma técnica onde você insere a resina
uma única camada de resina de dentina e divide ela toda com o instrumento afiado. Polimeriza, depois você coloca um único incremento de resina de esmalte, acomoda todo na oclusal, faz todas as divisões e esculturas e polimeriza, que é a técnica que a gente chama de linhas essenciais, tá? Mas para fazer essa técnica, eu recomendo que você primeiro construa de maneira, pela técnica incremental, a parede proximal, tá? Então, você primeiro faz a parede proximal, depois você segue com a técnica que você quiser. Isso vale, inclusive, para bulk fill, que a gente vai falar em outro momento. Primeiro, você constrói a parede proximal na técnica convencional, técnica incremental. Então, vou fazer metade da vestibular, metade da parede proximal vestibular, metade lingual, polimerizo, pronto. A partir daí, eu posso usar outra técnica. Qual que é essa técnica que eu estou comentando aqui com vocês? Deixa eu fechar aqui. É a técnica... peraí, gente. Aqui. Que eu mostrei na semana passada. E essa técnica aqui. Onde a gente vai, a partir da inserção de um incremento... Cadê? Ó, a partir da inserção de um incremento de resina de dentina, espalho, acomodo ele todinho e divido ele com o instrumento afiado, a dentina toda, de uma única vez, polimerizo. Um único incremento de resina de esmalte, coloca todo, distribui todo na cavidade, na superfície oclusal, faz a escultura devida, polimeriza e pronto. Acabou. Isso poderia ser feito na classe 2 também, desde que você primeiro confeccionasse a parede proximal. Certo? E é isso, gente. Basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui para o nosso vídeo. Vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, pessoal. Sobre as técnicas que foram demonstradas, sobre os conceitos dos materiais, sobre a indicação dos materiais. Alguma dúvida, sim ou não? Professor, Pode falar. eu fiquei em dúvida em que momento a gente começa a usar a matriz? Em que momento? A partir de que momento a gente começa a usar ela? Ó, você lembra que no slide eu demonstrei o seguinte. Deixa eu mostrar aqui de novo. Vou voltar para o slide, tá? O primeiro momento de usar a matriz é na hora de fazer o preparo. Só que essa matriz não precisa ser com porta-matriz, nem um sistema que você tem um custo maior, como matriz parcial. Você pega um pedaço de matriz, corta, bem pequenininho, coloca aqui do lado na proximal e coloca a cunha para estabilizar. Somente com qual objetivo? Proteger o dente adjacente. Esse é o primeiro momento de uso de matriz. Então, antes de fazer o preparo e remover tecido cariado, você já vai fazer isso, certo? Depois você descarta essa matriz e essa cunha, tá? Porque na hora de você restaurar o dente, você vai usar novamente. Só que aí você já vai lançar a mão de um porta-matriz, se for o caso de você for trabalhar com porta-matriz, ou uma matriz parcial, como essa que eu estou mostrando aqui, tá? Então, nesse primeiro momento, o objetivo é proteger o dente adjacente. No segundo momento, qual que é o objetivo da matriz? É servir como um apoio, um guia para a reconstrução, para o levantamento da parede proximal. Se não tiver matriz, não tem como você apoiar a resina ali de qualquer jeito e levantar. Eu preciso da matriz. Tá? Então, basicamente, você usa a matriz em duas etapas. Se a cavidade já chega pronta para você, você não precisa usar a matriz para fazer preparo, só precisa para restaurar. Tá? Lembre-se do seguinte, às vezes as cavidades que vocês vão restaurar não são lesões cariosas, são restaurações insatisfatórias. Tá? Pode ser que você venha, o paciente ele já tem uma restauração que é uma classe 2 ocluso mesial, só que ela está com infiltração, ela não está com a anatomia correta, ela está quebrada, você vai precisar remover. Nesses casos,
você vai tentar preservar a estrutura ao máximo possível, vai remover o tecido, a restauração, e a remoção das restaurações antigas não é feita em baixa rotação. Lembrem que, por que eu uso baixa rotação para remover a lesão cariosa? Porque a lesão cariosa, o tecido está amolecido, ele está prejudicado já estruturalmente. A resina composta, por mais que ela esteja infiltrada, ela não está prejudicada, ela é dura. O amálgama é duro. Então, você vai precisar usar o quê? Ponta diamantada em alta rotação para remover. Por isso que é muito importante a gente ter cuidado, para não ocorrer um aumento de temperatura, para que não ocorra lesões pulpares de maneira que a gente chama... como que é o nome da palavra? Meu Deus, eu acabei de esquecer. Por negligência, né? De maneira negligente. Ok? Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou encerrar agora, tá? Gente, quem não mandou, quem não conseguiu responder por falta de dificuldade de acesso ao último questionário, eu vou mandar novamente com validade para amanhã. Na verdade, eu já mandei, né, pela Valessa no WhatsApp, mas eu vou colocar também vou colocar aqui. Vou colocar aqui no chat para vocês o link, para que vocês conseguem abrir. Ele não pede mais o login. O que eu fiz? Eu criei um... Peraí, gente, só um segundo. Eu criei um formulário, um questionário, novamente, que você coloca o nome, tá? Então, tem 2 links. Um para quem não conseguiu acessar o da aula passada, que é para colocar o nome. Quem conseguiu não precisa responder esse. Isso é válido até amanhã. E o segundo é para o de hoje. Hoje, a aula de hoje já tem um formulário, tá bom? Então, você vai acessar esse formulário. Não é para colocar o login mais, porque muita gente está tendo dificuldade. O que você vai fazer? Você vai colocar na primeira questão, está perguntando o seu nome. Você coloca o seu nome lá. Não respondam mais de uma vez, porque fica repetido e ele não impede você de responder várias vezes. Tudo bem? Acho que é isso. É isso. Deixa eu só colocar o link aqui para vocês. Pode falar. Esse segundo link aí da segunda atividade pode fazer até quando? Porque eu não consegui acompanhar o início até metade da sua aula por causa da minha internet. Tudo bem, você pode fazer até segunda-feira da semana que vem, tá? Bom, o que acontece? Em relação a quem não está conseguindo acompanhar, ou teve dificuldade, pegou a aula pelo meio, eu conversei aqui com os professores, esse é o link do exercício de hoje, acabei de enviar aqui no chat, tá? Deixa eu só rapidinho, já te respondo. Vou colocar aqui o outro link. E o segundo link é do exercício de quem não conseguiu acompanhar o primeiro, o da aula passada. Eu vi que existe um acesso possível para a aula, mas esse acesso só é da aula que está sendo gravada, mas só consegue acessar quem consegue fazer o login. Quem não consegue fazer o login, não consegue acessar e acompanhar a aula ao vivo, né, não consegue acessar a aula. O que eu vou fazer? Eu vou baixar a aula, que eu tenho acesso a essa aula, e eu vou tentar colocar para vocês no YouTube, para vocês assistirem a aula via YouTube, tá bom? Então, essa é uma possibilidade também que eu vou resolver, vou me esforçar para resolver em breve. Não sei se eu conseguir, mas vou tentar. Tudo bem? É isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma Professor? pergunta? Pode falar. O Kevin perguntou lá no chat qual era o nome da última... Ai, me esqueci agora o nome. Da última técnica que o senhor mostrou, aquela que coloca um incremento e vai dividindo. É uma técnica que a gente chama de linhas essenciais, tá? Você pode encontrar ela tem vários nomes. Você pode encontrar ela com o nome linhas essenciais, você pode encontrar ela como substituição natural do esmalte da dentina, tá? E ela também é chamada de técnica bulk,
É porque é assim que você trabalha com a técnica book. Você coloca a única quantidade de material, remove todo o excesso e faz a escultura daquela maneira. Só que na técnica book você não precisa se preocupar em inserir dentina e esmalte primeiro. Você insere um único material. E eu vou providenciar essa aula para vocês, de resina book fio também, que é interessante que vocês tenham contato com o material. Tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não? Gente, se tiver alguma pergunta que por um acaso passou, vocês podem enviar via Cicanet, tá? Quem teve dificuldade com alguma coisa agora também pode enviar via Cicanet, que eu respondo. E eu espero que vocês estejam estudando, tá? A gente está aguardando as orientações da coordenação. Muito em breve vocês vão fazer uma atividade que vai ser equivalente à avaliação... esqueci até o nome da agora. Da avaliação integradora. Tá? É integradora? Não, não é integradora, não. Avaliação oficial. Em breve vocês vão fazer uma atividade de avaliação oficial e a gente está só aguardando as orientações da coordenação do curso, tá? Eu vou avisar vocês via Cicanet, eu vou mandar mensagem via WhatsApp também para pegar o máximo de gente possíveis e essa vai ser uma nota, a nota parcial, né? E a outra nota parcial vai ser essas atividades que vocês estão fazendo, ok? Então, peço pelo menos para quem não esteja tendo acesso às aulas, para que acessem os links, né? A aula da semana passada já venceu. Só estou deixando até amanhã para quem não conseguiu responder por conta do login. E essa aula de agora, a validade do exercício é até segunda-feira, tá bom? E é isso, pessoal. Nossa próxima aula vai ser segunda-feira que vem, às 6 horas, tá? Não é mais 6h30, não, é 6 horas. Beleza, professor? Tranquilo. Beleza. Valeu. Boa noite para vocês, gente. Bom descanso e estudem. Até mais. Tchau, tchau. Ah.